Olá, pessoal. Essa é a nossa segunda aula do quarto bimestre e nessa aula a gente vai falar um pouquinho a respeito do tema Sociedade e Economia. Nas aulas passadas a gente vinha trabalhando a temática de população e nós vimos, na nossa última aula, a população brasileira, características, dinâmica, distribuição e algumas questões populacionais que a gente tem aqui no Brasil. Tá certo? Então, nessa aula de hoje, a gente vai focar um pouquinho mais na economia, tá certo? Como as questões econômicas interferem na população e como a dinâmica populacional também pode, interferir nos indicadores do desenvolvimento econômico, certo? Então, nessa aula de hoje, a gente vai finalizar as atividades de novembro, certo? E a partir de dezembro, a gente entra numa nova temática, tá ok? Vamos começar falando dos setores da economia, certo? Os setores da economia é a divisão das atividades econômicas que são exercidas dentro do país, tá certo? Então, são três os setores da economia: primário, secundário e terciário. O setor primário é associado às atividades extrativistas, retirada de matéria-prima da natureza. O setor secundário está associado à industrialização, à transformação da matéria-prima em mercadorias, em produtos. E o setor terciário está associado ao comércio e à prestação de serviços. Bom, os setores da economia, eles vão ter também uma interferência, vão dar um panorama do nível de desenvolvimento dos países, certo? Se a gente pensar um país que está ainda com a sua atividade econômica muito concentrada no setor primário, no extrativismo ainda, ele não tem o mesmo nível de desenvolvimento de um país que já está mais, com um complexo industrial bem mais avantajado, bem mais desenvolvido, trabalhando com os setores de serviços de alta tecnologia, de comunicação, transnacionais. Então, os setores da economia acabam funcionando também como uma forma da gente identificar o nível de desenvolvimento desses países, tá certo? E tem a ver também com a regionalização que a gente vai trabalhar mais lá na frente, que é a divisão geoeconômica do Brasil. Outra questão que a gente tem quando a gente fala de economia é que a população, algumas características da dinâmica populacional, elas são utilizadas como indicadores também de desenvolvimento econômico, como os exemplos que eu dei lá nas aulas quando a gente estava trabalhando a dinâmica da população, a questão da maior expectativa de vida, a diminuição da mortalidade infantil, são fatores que indicam que a população está tendo acesso a uma melhor qualidade de vida, a uma melhor infraestrutura, portanto, indicam ali também que há um certo desenvolvimento econômico. É lógico que quando a gente fala de estatística sempre tem aí algumas sombras, algumas coisas distorcidas, mas de forma geral a população, a forma de vida da população, ela pode ser utilizada para a gente extrair o que a gente chama de indicadores econômicos e sociais. Um indicador econômico é um índice que permite a gente representar essas questões econômicas, de desenvolvimento econômico de uma forma mais direta, tá certo? Na forma de estatística, que vai sendo acompanhada durante um período de tempo e permite também que a gente possa traçar projetos de desenvolvimento. Os indicadores socioeconômicos, eles vêm além da questão financeira, econômica, dados como o PIB, a produção de riqueza, eles vêm também como isso repercute no desenvolvimento social, na qualidade de vida das pessoas. Então, existem uma série de indicadores que são utilizados para a gente ranquear os países, os lugares, as regiões, e um dos principais é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o PIB per capita e também o índice de Gini, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Bom, vamos falar desses três principais indicadores, começando pela PIB per capita. O que é a PIB per capita? Seria a divisão de toda... PIB é o Produto Interno Bruto, toda a riqueza, tudo que é produzido em termos de economia dentro de um país. Então, a PIB per capita seria como se a gente dividisse toda essa riqueza por cada habitante desse país. Lógico que essa PIB, essa estatística, esse dado não é conclusivo, até porque a gente tem uma realidade, principalmente nos países menos desenvolvidos,
Quanto menos desenvolvidos, mais concentração de renda a gente tem. Então, essa PIB per capita isolada não representa a realidade. Por isso, a gente tem outros indicadores, né, sociais que vão se somar a esse, né, indicador de PIB, né, da riqueza, para a gente ter uma realidade mais completa. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Econômico, é um dos indicadores mais importantes, né, para a gente ter uma boa representatividade do nível de desenvolvimento de um país, tá certo? O IDH leva em consideração a renda, no caso a PIB per capita, os níveis de educação, né, letramento, acesso à educação e a saúde e qualidade de vida, né, aspectos como expectativa de vida, mortalidade infantil, todos esses aspectos eles são considerados para compor o IDH, certo? O IDH ele varia de 0 a 1, sendo onde seria, né, 0, o país menos desenvolvido na pior condição possível, e o país mais desenvolvido ocuparia aí a posição, né, a numeração 1. Então, os países eles são ranqueados dentro do IDH, considerando, né, como eles pontuam, né, nesses critérios, nesses índices que eu falei. Já o índice de Gini, ele vai medir o grau de concentração das riquezas dos países. Ele também varia de 0 a 1, só que 0 seria, né, o país com a menor concentração de renda, e os números mais próximos de 1 seriam os países com maior concentração de renda. No caso do Brasil, a gente tá, né, o nosso IDH hoje, nós ocupamos a posição 79, né, no ranking mundial. A nossa economia, ela esteve por muito tempo entre as 10 maiores economias do mundo. Nós já chegamos a ocupar a 7ª posição no ranking mundial. Hoje a gente está quase saindo, né, das 10 economias principais, e na questão do índice de Gini a gente é péssimo, porque o Brasil é um dos países mais desiguais, com a maior concentração, né, de renda, inclusive aqui em países próximos da América Latina. E essa concentração de renda que existe no Brasil, muito acentuada, ela tem sua origem na nossa história mesmo, certo? O Brasil, historicamente, ele foi marcado por latifúndios, concentração de terra, que era, né, a principal fonte de riqueza e de produção no início da nossa colonização. Depois a gente teve uma industrialização, um processo de industrialização concentrado numa determinada região, e a gente tem, né, muitos subsídios, incentivos para que as grandes empresas, os grandes empresários, os capitalistas brasileiros cresçam, mas a gente não tem uma contrapartida, né, para dar um suporte para a população. Então a gente tem aí, né, no Brasil uma realidade de disparidade socioeconômica muito grande, muito evidente, né? E isso faz com que, né, nós tenhamos também os nossos índices, né, socioeconômicos puxados para baixo. O que poderia ser feito, né, com o objetivo de tentar equilibrar um pouco mais essa distribuição de renda seria uma interferência, né, do Estado, né, numa melhor distribuição, em programas de transferência de renda, como por exemplo a gente tem aí o Bolsa Família e outros programas que deveriam, né, ser implementados. Uma outra forma seria por meio dos impostos que nós pagamos, só que existe uma distorção. Existem 2 tipos de impostos: o direto, que é o imposto de renda, que só paga quem recebe um determinado valor, e os impostos indiretos, que todos nós pagamos o mesmo valor em tudo que nós consumimos. Então isso acaba sendo injusto, porque se a gente comparar, um milionário ele vai pagar o mesmo imposto que sobre 1 quilo de arroz que uma pessoa que ganha um salário mínimo ou menos de um salário mínimo. Então, indiretamente, essa forma de arrecadar imposto acaba favorecendo a concentração. Essa desigualdade, concentração de renda, ela vai se transparecer também nas diferentes regiões que compõem o Brasil, né? Historicamente, a gente vai ter aí algumas regiões, alguns estados que vão concentrar maior riqueza em um ou outro, né, determinado período da história, mas hoje a gente já tem configurado aí áreas, né, de desigualdade em relação ao nível econômico, tanto em relação às regiões como aos estados que compõem essas regiões, né? A divisão oficial do IBGE, que a gente tem de regiões, divide o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
Já a divisão geoeconômica, que considera mais os critérios de desenvolvimento econômico, divide o Brasil em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E essa divisão é exatamente em função das diferenciações dos níveis de desenvolvimento econômico. A divisão geoeconômica, ela também leva em consideração características naturais, geográficas, mas o foco está mais presente na questão econômica, no nível de desenvolvimento econômico, certo? E em relação à divisão do IBGE, tem algumas diferenças também, como por exemplo, um estado ele pode fazer parte de duas regiões, como é o caso de Minas Gerais, certo? Onde a parte norte está inserida dentro do complexo Nordeste, por ter características econômicas semelhantes com essa região, e outra parte está no Centro-Sul, tá ok? Então, essa é a diferença principal entre a divisão do IBGE e a divisão geoeconômica, porque a divisão geoeconômica ela não está presa às características territoriais, à demarcação territorial, e sim as semelhanças econômicas e os níveis de desenvolvimento econômico que compõem cada estado. A divisão geoeconômica ela vai dividir o Brasil em 3 grandes complexos regionais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E essa divisão ela segue mais ou menos uma lógica de hierarquia, do mais desenvolvido para o menos desenvolvido. Então, o Centro-Sul concentra os maiores polos industriais, multinacionais, os setores financeiros, seria a região mais desenvolvida. O Nordeste ocuparia aí uma posição intermediária, de industrialização incipiente, aumento no setor de serviço, turismo, enfim. E a região da Amazônia seria a que tem o menor desenvolvimento, certo? Ainda muito focada no extrativismo, que é o primeiro setor da economia, como a gente viu lá no início da aula. Então, faz com que essa região ela seja diferenciada em relação às demais regiões. Eu não vou me aprofundar muito em cada uma das regiões geoeconômicas, até porque a gente já está com uma aula bem extensa. Mas eu quero falar só um pouquinho mais a respeito da região Nordeste, que é a nossa região, nos diz respeito, e para que a gente entenda, até porque que a gente ocupa essa posição mais intermediária. Isso tem muito a ver com o nosso histórico, O Brasil ele foi inicialmente povoado pelo Nordeste. A gente já teve aí a primeira capital brasileira também no Nordeste, a importância histórica de algumas cidades, como Salvador, por exemplo. A economia nos primeiros ciclos econômicos foi muito concentrada no Nordeste e depois isso acabou migrando para a região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, certo? Mas a importância histórica, o nosso processo histórico de povoamento aí se reflete também no nosso nível de desenvolvimento econômico. Bom, e para finalizar aqui a região Nordeste, é uma região que é subdividida em outras regiões, certo? Então, a região Nordeste ela é subdividida, na Zona da Mata, que é o litoral, Agreste, que é a transição entre o litoral e o sertão e o meio norte, que é uma área mais próxima ali da região norte, que faz, tem características mais semelhantes com a característica natural da região norte. Então, historicamente, a área mais povoada, onde a gente concentra o maior nível de desenvolvimento, é no litoral, na zona da mata. E as regiões mais do interior, do sertão, a gente tem aí uma diferença muito grande entre o nível do desenvolvimento entre o litoral, a zona da mata, e as outras sub-regiões do Nordeste. Isso também tem a ver com o nosso processo histórico de povoamento. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem me procurar nos comentários lá no Google Sala de Aula, nos comentários aqui do vídeo, no próprio formulário de frequência que vocês devem preencher, que é a frequência, a presença de vocês nessa aula. E em relação ao conteúdo, tem uma apresentação lá na sala de vocês, com todas as explicações bem completas, quem tiver interesse em se aprofundar, em saber mais, porque é complicado a gente ver todo esse conteúdo, num tempo razoável. Eu sei que é chato a gente ficar muito tempo assistindo a aula. Então é isso, obrigado pela participação, pela paciência e até a próxima.